foi uma postagem que eu vi no Instagram e eu achei muito interessante. A gente vai falar sobre essa postagem, sobre a nossa perspectiva, quais são as nossas experiências relacionadas ao que está escrito aqui. E aí galera, como vai? Tudo bem? Espero que bem. Estamos aqui para mais um vídeo depois de um bom tempo sem lançar vídeo, né? Que a gente não tenha gravado, que a gente tem gravado vídeo. A gente tem bastante vídeo gravado, mas a gente tá sem tempo nenhum de editar, então um dia chega. Os vídeos vão chegar. Calma, fica aí no canal, deixa o sininho, já aproveita aí, ó. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o sininho, porque quando os vídeos chegarem, você vai ser avisado que os vídeos chegaram. Até porque, como a gente já falou para vocês, o YouTube não nos dá nada, a gente faz aqui porque a gente gosta e porque a gente quer ajudar mais pessoas. Estava lendo um artigo e a gente resolveu fazer um vídeo, né, falando um pouco, né, sobre morar fora, né, que é o tema principal desse canal. Foi uma postagem que eu vi no Instagram e eu achei muito interessante, da Aliança Global, do grupo Aliança Global, e eu vou deixar aqui a referência, né, porque a gente vai falar sobre essa postagem, sobre a nossa perspectiva, vendo essa postagem, o que a gente concorda, quais são as nossas experiências relacionadas ao que está escrito aqui. É muito interessante. E a gente vai deixar logo aqui embaixo, né, na descrição, o link para vocês verem a postagem também. O título da postagem é O Segredo por Trás da Fuga Silenciosa de Brasileiros para a Europa. É muito interessante esse tema, porque eu já tinha ouvido esse tema lá uns 5, 6 anos atrás, falando da fuga de mentes do Brasil, que foi até um artigo publicado falando sobre isso e tal. E eu achei naquela época bem interessante isso, que tipo, muita gente estava fugindo do Brasil, muita gente com um nível muito avançado de formação, né? Escolaridade, né? Saindo do Brasil, várias mentes brilhantes indo embora do Brasil. Mas isso vem se agravando, né, de 5 anos para cá, com muito mais gente saindo do Brasil, não voltado somente para essa alta qualificação, mas com pessoas comuns, né, que não se esperava que saísse do Brasil, mas que estão escolhendo ir para outros países para viver a vida. Por exemplo, a gente tá fazendo 6 anos. Em novembro a gente faz 6 anos de Europa, 2 mentes brilhantes. Olha que testa oleosa. Eu não vou mostrar minha testa, que se eu mostrar minha testa, como ela é bem expansiva, de Paulo vai tá brilhar bem assim, ó. Vou fazer aqui assim, ó, olha só como brilha, entendeu? É muita testa oleosa, você achou mente brilhante, gente. Mas voltando ao assunto. Então, e aí ele fala, né? O Brasil não esgota só pelo caos diário, mas por aquilo que existe de dentro para fora. Viver em alerta, sem pausa, sem respiro, com medo e cansaço acumulados. Esgotamento emocional coletivo, um mal silencioso, uma fadiga constante. Tudo isso tem causa, mas também tem caminhos reais de respiro e recomeço. Vou começar aqui pelo primeiro que ele fala, né? Esse caos diário. E, infelizmente, é bem verdade, né? Quem vive em grandes cidades, né, vai entender ônibus, bum, 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 e tudo aquilo. Eu acho que é isso. O Brasil, ele exportou a forma de viver de alguns países, como os Estados Unidos, principalmente. Alguns países aqui da Europa também. A Alemanha tem uma forma de viver também bem pancada. Depende de onde você mora também. Exportou muito a parte ruim sem ter o equilíbrio da parte boa. Tipo, a gente, de certa forma, na nossa cultura, a gente pegou tudo que era a tranquilidade do campo, a tranquilidade de você viver ao ar livre e transformou isso como se fosse um termo capial ruim. Então você não pode ter esse balanço. Foi muito isso que as grandes cidades brasileiras fizeram, ou a cultura brasileira fez, tá ligado? De você não ter esse acesso. Exato. E aí aqui é o próximo, né? Que vem o viver em alerta. Porque, infelizmente, a gente tem até um documentário que a gente fez na Irlanda e 100% das pessoas falaram a mesma coisa. A grande motivação é você poder vir para cá e viver tranquilo e não viver em alerta 100%, achando que vai ser assaltado, que vai ser roubado. Infelizmente, hoje, eu acho que assim, para mim, top, o primeiro problema no Brasil é a violência. É a violência. Quando você vai para o Brasil e sabe que vai descer no Galeão e vai ter que atravessar a linha vermelha, ali no Rio de Janeiro, né? No meu caso, eu já vou com a minha barriga doendo. Sabe aquela angústia aqui dentro de, ai meu Deus, eu vou ter que atravessar a linha vermelha. É tudo perigoso.
Então, assim, você chega lá e já entra no estado de alerta. Viver em estado de alerta te faz nunca relaxar, né? Dentro da sua casa você está em alerta. Esses dias eu tava vendo uma pessoa que tava falando que o filho dele foi no Brasil e ele falou: mãe, por que todo mundo aqui vive numa prisão? Por causa das grades que tem nas casas do Brasil e tal. Sim. E em muitos lugares. E a gente tá falando, gente, eu moro no interior, sei lá, do Paraná. Aqui é super tranquilo. Ok, legal pra caramba pra ti. Eu fico muito feliz e eu espero que continue assim. Mas no nosso caso, que moramos em São Gonçalo, que moramos em Niterói, entendeu? É até mesmo a cidade que a gente cresceu, Araruama, a gente sabe que não tá tranquilo mais assim, sabe? Infelizmente. Então, o estado do Rio de Janeiro é um estado que é bem complicado. Sim, a gente já foi assaltado no ônibus e desde então, isso foi em 2010, e desde então eu pegava o ônibus e se alguém falasse mais alto, me dava quase um ataque do coração, sabe? Porque, é agora, pronto, vou ser assaltada de novo, sabe? A gente passou por algumas situações de violência, não foi só o assalto do ônibus, teve outras situações de assalto, outras situações de violência, que realmente te faz pensar se a primeira oportunidade de você poder pegar e abraçar não vale a pena. Porém, isso não quer dizer, gente, que isso é com todo mundo ou que todo mundo vai ver o mundo com a mesma perspectiva que a gente. Sim, eu conheço pessoas que nunca, graças a Deus, passaram por nenhum tipo desse de violência morando no Rio. E tá ótimo, se você tá feliz, perfeito. Exatamente. No nosso caso, a gente teve algumas experiências bem ruins e traumáticas. Então, eu acho que por isso a gente meio que desgostou, né? Mas a gente entende também que, graças a Deus, a gente veio pra cá e Deus foi ajudando e mostrando o caminho pra gente conseguir ficar também. Exatamente. E fica aí, porque a gente não vai só falar mal do Brasil, não. Aqui a gente vai falar bem também. Porque esse artigo, ele bate também. Exatamente. E aí fala disso, né? Sem pausa, sem respiro, com medo e cansaço acumulados. E essa questão da pausa, assim, eu acho que até a gente tem no trabalho, mas a carga horária do Brasil é mais alta e eu acho que o maior problema, de novo, para quem vive em grandes cidades, é a locomoção, né? A gente já chegou a ter época que a gente demorava 4 horas só de locomoção. De obra na ponte Rio-Niterói, a gente fica 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Teve época bem pior. Sim. Então realmente, a locomoção no Rio de Janeiro, né? A gente tá falando desse cenário. Mas a gente sabe que São Paulo não é nada diferente, né? A locomoção, você perde muito tempo dentro do transporte. E isso faz a sua qualidade de vida cair muito, né? Infelizmente, o transporte público não tem um bom investimento, né? Não. Nas grandes cidades do Brasil. A gente não tem malha ferroviária, gente. Desculpa. Vocês pegam ônibus todo dia, eu pegava ônibus todo dia. Malha ferroviária muda totalmente o que quer dizer de transporte público. É cansativo, não é seguro. Quando a gente morava em São Gonçalo, a gente pegava um ônibus que vinha de Maricá. Então era todo dia, 5 da manhã, lutando para conseguir um local para sentar no ônibus, de lembrar, porque senão ia chegar na ponte, ia ficar tudo parado e você tava lá em pé às 6 da manhã. Aí que obriga todo mundo a ter carro e que obriga o trânsito a ficar pior. Exatamente. Mesmo o lazer no Brasil vem com peso. Trânsito, filas, preços altos, sensação constante de que descansar exige esforço. É como se até os momentos de pausa exigissem planejamento militar. Quando a gente morava em São Gonçalo, a gente queria caminhar. Assim que a gente foi morar lá, dava para caminhar na vizinhança. Um pouco tempo depois não dava mais. Se a gente queria caminhar na praia, a gente tinha que pegar o nosso carro para caminhar na praia, depois pegar o carro e voltar para casa, pegar trânsito de novo. Então é tipo assim, eu vou me cansar para relaxar e depois eu vou me cansar para voltar para casa. Pronto, eu cheguei de novo cansado. Sem falar no feriado da vida que você queria viajar, no caso que a gente ia para a região dos lagos, e já teve casos de passar 6 horas no trânsito. 6 horas trecho que a gente faria 1h40, 1h50, a gente ficar 6 horas no trânsito porque onde não para, tem onde estrutura. para, não tem estrutura. Cansa horrores para descansar, chega no local, os preços são exorbitantes. Exatamente. Estadia caro, problema com segurança. Tenta comer numa praia em Arraial do Cabo para ver se só um casal não vai gastar mais de R$150. Na Europa, essa lógica se dissolve. Essa lógica dos preços altos e muito esforço, né? Lá, cruzar 3 países por €30 é possível e comum. Viajar não é luxo, é parte da rotina. E isso não transforma só a agenda, transforma o corpo, a cabeça, o humor. Segundo o Business Insider, brasileiros e americanos estão mudando de continente por isso, não por fuga.
mas por um ritmo de vida que, enfim, permite respirar de verdade. Sim, essa lógica se dissolve. Isso vai depender de onde você mora na Europa, gente. Se você mora na Irlanda, que é uma ilha, você não consegue cruzar 3 países por 30 euros. Mas, mais ou menos, né? Não, se você pegar uma promoção, uma raia, né, da vida, às vezes você consegue. Uma promoção. Os preços na Europa também não estão mais tão baratos, assim como eram antigamente, sabe? A gente mora aqui em Rostock, no noroeste da Alemanha, e a Dinamarca é logo ali. Então a gente pega... Polônia também. A Polônia também. Tipo, a Polônia, a gente tem vídeo aqui, a gente pagou R$2,50 pra ir na Polônia, gente. Sim, tá. R$2,50 porque a gente tem o ticket... o Deutschland Ticket, que é um ticket que você pode andar na Alemanha para qualquer canto. Mas, mesmo assim, não deixa de ser, né? Você vai de trem até a borda, atravessa e paga só R$2,50 e tu tá na Polônia. Claro, numa cidade que é mais perto daqui. Para ir para Copenhague, a gente paga indo de ônibus, por volta de 25 euros, ida 25 voltas, 50 euros ali, 6 horas daqui. Sabe, óbvio Praga, que se eu for para França já não vai mais ser esse preço. Se eu for, sei lá, para outros lugares, para Itália, vai ser bem mais caro. Vai depender para onde você vai. E aí, interessante desse trecho que fala sobre a oportunidade que você tem de conhecer novas culturas e abrir sua mente. A gente conhece várias pessoas da região que a gente mora que nunca saiu da região que a gente mora, nunca foi a Berlim, pra você ter noção. Ou seja, isso não é uma coisa exclusiva do Brasil ou do brasileiro. Isso tem também em outros países. Sim. Tem gente da Irlanda que nunca saiu da Irlanda, tem gente dos Estados Unidos que nunca saiu dos Estados Unidos, e por aí vai. Realmente, você ter a oportunidade de conhecer uma outra cultura, saber como as pessoas fazem, faz sua mente realmente mudar, abrir, ver outras realidades. E aí eu bato aqui que essa galera, tem muita gente aqui ainda nova, tá? Uma galera assim, da minha idade, super nova. Novíssima. Ainda entrando na faculdade. Mas tem gente mais nova do que a gente, sei lá, com 20 e poucos anos, tal, que nunca viajou para outro país morando na Europa. E é uma coisa que a gente fica assim... E isso pra gente... Assim! Pra gente tipo, cara, em 3 horas você tá em outro país. Em 3 horas você tá em outro país, porque você nunca foi, tá ligado? Então, tipo, não é exclusividade do brasileiro ou do Brasil. Não, mesmo aqui sendo mais acessível, mas tem gente que não vai. E, tipo, essas pessoas nasceram e cresceram aqui, então... É muito mais acessível para elas ainda do que pra gente que tá aí na luta. E um detalhe, a maioria delas, já mais nova, 20 e poucos anos, já são educadas em 2 idiomas. Ou seja, elas falam alemão e inglês. Então não teria uma barreira linguística tão grande. Viver lá é menos sobre luxo, mais sobre tranquilidade acessível. Na Europa, o cotidiano inclui férias escolares de 17 dias. Aqui na Alemanha é muito mais, tá? Bem mais. Eu não sei que Europa é essa que eles falaram. Que é só 17 dias, mas vamos lá, continua. Segurança nas praças, museu ao ar livre, ruas habitáveis, tudo com menos tensão, mais previsibilidade, mais infância livre. Vamos lá. Começando pelas férias escolares aqui na Alemanha, eu não sei quantos dias são, mas são muitos. Eu acho que é meio que comparado à quantidade do Brasil, porém é dividido durante o ano todo, só no verão que eles têm mais de um mês aí de férias. Mas eu vou falar do trabalho. Aqui a gente tem dias úteis de férias. A gente tem, no mínimo, por lei, 24 ou 26? 24. Por lei, no mínimo 24 dias úteis de férias. Na maioria das vezes a empresa dá um pouco mais. Vai aí por volta de 28 até 30, empresa mediana. E as férias é no ano que você trabalha, diferente do Brasil. Sim. No Brasil você tem que cumprir um ano para você ter direito a 30 dias de férias. Aqui não. Aqui não. Esses dias são para ser gasto dentro do ano que você trabalha. Então, você começa a trabalhar, você já tem que planejar suas férias daquele ano. Isso foi um choque para mim. Na primeira semana, tipo, não, eu preciso que você coloque os seus dias de férias aqui. Tipo, tem um calendáriozinho, né, pro time. E eu fiquei, como que eu vou fazer isso? Tipo, vão me achar preguiçosa. Porque no Brasil, se você fala de férias antes de um ano, você é preguiçoso. Nossa, no primeiro dia de trabalho, nossa, velho. Mas você é preguiçoso demite demais. Essa pessoa, ela não quer trabalhar. Não serve pra trabalhar. E a cultura aqui é completamente diferente. As férias são inegáveis e inegociáveis. Isso. E se você fica doente durante as suas férias, você pode ir no médico. Isso é na Alemanha, tá, gente? Eu não sei como que é nos outros lugares. Você fica doente, você vai no médico, o médico vai te dar o seu atestado médico e você ganha os seus dias de férias de volta, porque naquele dia você tá de férias, você tá doente, então você não pôde curtir suas férias. Vou pegar aqui o título, né, dessa parte que fala que não é sobre luxo.
É muito interessante que no Brasil, quando a gente fala ou conversa com algum amigo do Brasil e fala que a gente comprou uma coisa ou tem outra e tal, as pessoas ficam assim pensando, nossa, caramba, que legal, que luxo, que chique, que isso, que aquilo outro. Quando você chega aqui, você vê que não é luxo, tá ligado? É o normal. É literalmente o normal. Eu lembro uma vez eu conversando com o Alberto, colega meu que é fotógrafo, e ele falando, cara, pra mim, fotógrafo rico é fotógrafo brasileiro, que tem o mesmo equipamento que eu. Sim. Porque aqui você comprar esse equipamento, vamos dizer, uma câmera... Vou só botar aqui, vou botar aqui, ó, agora, pra vocês, comparando uma câmera aqui, ó. É a R5 Mark II, que é o lançamento, esse é o valor aqui, em torno de 4.000 euros, e esse é o valor no Brasil. Então, você vê qual é o valor do salário mínimo aqui na Alemanha. É esse valor, hoje, 2025. E no Brasil é esse valor. Você tá entendendo como que são as coisas? Então, quando a gente pensa sobre ser luxo, não é luxo, cara. Não é luxo. Você tem uma Aqui- acessibilidade às coisas diferentes. Tipo, quer ver uma coisa muito pobre da gente que eu vou ter que contar? A gente comeu a primeira vez o queijo brie na casa de na casa dos amigos amigos. nossos mega chiques. E eles tinham queijo brie lá e a gente comeu queijo brie. Eu nunca tinha comido, só tinha ouvido falar, igual caviar. Velho, você chega no mercado aqui, queijo brie é tipo 2, 3 euros. Ou até menos, se você comprar só um pedaço. Exato, até menos se você comprar só um pedaço, tá Um ligado? pedaço é um e pouco. Então, não é questão de chique ou de luxo. É acessibilidade. Acessibilidade, é o jeito E- que a vida é. E deveria ser no Brasil. E as coisas estão muito caras no Brasil. Entendeu? E aí, o salário não acompanha, né? Gente, eu sou bióloga. Se você é biólogo, você vai entender o que eu tô falando. Música gente. triste, fundo. Música triste, fundo cinza. Não, Vai lá, gente. Lu. Eu sou bióloga. Sobre tranquilidade acessível também é eu conseguir pagar minhas contas todo mês. O básico de viver, né, gente? Tipo, Exatamente. hoje eu tava procurando os valores de carro, gente. Escreve aqui se eu tiver totalmente errado. Tava Fala assim, dizendo não, que Paulo, o tem de 20 mil. Switch era 80 mil, era É 78 mil mais 78 barato. mais básico, uma coisa dessa. Eu não sei se a informação que o Google me deu é a mais correta, mas eu dei um print, né? Vou colocar aqui. Foi o Google que me deu essa informação. Mas, cara, se foi essa informação e se isso é real. A gente ficou chocada. A Eu gente- fiquei chocada. Eu tô 80 mil, eu pensaria já num carro de Não, luxo, sei lá, começando. e isso é um exemplo do ter, gente. A gente tá falando muito aqui do viver, sabe? Da experiência, sabe? Eu não sei quanto tá hoje pra você fazer uma viagem igual a gente fez no passado pra Bonito, que é um dos locais mais bonitos que eu já fui no Brasil. Como que você levaria sua família toda pra ter essa experiência? Tem condições de fazer isso hoje em dia? Não, gente, uma coisa simples. Você me diz aí, do Rio de Janeiro, teria coragem de estar num lugar como esse, no meio do mato, sem ninguém, É, do lado de uma linha de trem. do lado de uma linha de trem, só tem mato para um lado, mato para o outro? Próximo. O verdadeiro choque cultural não vem da língua ou da moeda, mas do cotidiano emocional. É o que eu acabei de falar, né? O emocional de, tipo, ficar com medo de passar num local. Lá, trabalhar com calma, andar a pé à noite ou ouvir 4 idiomas numa praça é normal. Aquilo que parecia exceção se torna regra. Segundo a Global Citizen Solutions, Portugal, Espanha e Itália lideram os destinos de famílias brasileiras em busca de acessibilidade e estabilidade emocional. Isso não é moda, é busca por paz. E a pergunta inevitável surge: por que ainda estou aqui? Vamos lá que eu tenho algumas coisas para comentar sobre isso. Trabalhar com calma nem sempre, tá, gente? Não é todo mundo que é abençoado de ter um trabalho que é tão calmo assim como é pintado. Isso aí. Trabalhar com calma não é para todo mundo, infelizmente. Vamos com calma no trabalhar Vamos com calma. no trabalhar com calma. É verdade. Pode ser que Portugal, Espanha e Itália... Até mesmo Portugal, Itália, Espanha, vai depender da Vai depender empresa, da vai empresa. depender do que você está trabalhando. Assim, vamos pontuar, se a gente comparar o ritmo de trabalho do Brasil, tipo, eu tenho certeza que essas empresas no Brasil são muito mais bancadas do que aqui. Pode ser. Então, Não sei. eu acredito que, é claro que no Brasil vai ter empresa, como eu trabalhei na área de TI, que era muito mais tranquilo, entendeu? Do que talvez trabalhar aqui, mas eu acho que uma das coisas que você pode levar em consideração do trabalhar com calma é que, na maioria das vezes, o seu trabalho acaba na hora que você bate seu ponto. Sim, você não vai receber ligação fora do trabalho. Ou, tipo, te obrigando a voltar. Fazer hora extra. Ou, tipo, te obrigar a fazer hora extra. Não. Você não pode ser obrigado a nada disso. Sobre os países de escolha, Itália, Espanha,
Portugal, como tem muita descendência no Brasil e as pessoas têm a oportunidade de tirar o passaporte desses locais, se você é uma dessas pessoas, gente, a gente não tá vendendo, a gente não tá oferecendo nada, mas a gente fala com vocês, é um conselho de graça no YouTube. Tira a sua dupla nacionalidade enquanto você pode. A Itália já mudou, já não pode mais fazer quem era tataraneto, tataravô. Acabou isso. Portugal já tá mudando um monte de coisa. Se você pode, se você tem esse direito, faz para ontem. Você nunca sabe o dia de amanhã. Sobre andar a pé à noite, não preciso nem comentar, né, gente? A gente já falou aqui da segurança, falando na cidade que a gente mora, que é uma cidade de interior, pequena para os padrões brasileiros, grande para os padrões alemães, mas ainda assim pequena, não se compara a Berlim, a Munique, a Frankfurt. Agora, quanto ao idioma, gente, essa é uma parte que cansa muito. Todo mundo que mora fora, que tem que aprender um idioma novo, fala a mesma coisa e vai relatar. E, infelizmente, enquanto, por um lado, é muito bom ter esse balanço, ter esse tempo livre, ter, sabe, essa segurança, a parte de aprender um novo idioma, apesar de ser, obviamente, muito bom, te abre portas e te abre, né, conhecimento para o mundo, mas isso também cansa muito. Isso deixa sua mente bem esgotada às vezes, assim, sabe? Então você tem que lidar, tem que resolver problemas, porque obviamente você vai ter problemas também para resolver. Você está em outro país, você não conhece direito a lei, não conhece direito a cultura, e tudo isso ainda tem que fazer em outro idioma. Isso é uma parte bem, eu diria, uma coisa negativa, assim, para a tua mente. É um desafio, né? Muito grande para mim. E coisas banais, tipo resolver sua internet. Exato. Se torna um problemão, porque é em outro idioma. Marcar um exame no médico. Não, isso aí já não é coisa banal, isso já é complicado mesmo. Não, é tipo assim, que tu tem que ligar, sabe? Aí você fica, às vezes você adia 3 meses, porque você fica, ai meu Deus, eu tenho que ligar, eu vou ter que falar, sabe? Você não quer ligar, aí você vai adiando pra tipo, não, quando eu tiver um tempo eu vou lá pra tentar marcar pessoalmente. Não, mas eu acho isso mais complicado. Se adaptar às outras culturas, você tá em outro país, você tem que se adaptar à cultura. Essas são umas partes que eu meio que discordo aqui de ser uma coisa boa para a tua mente. Essa parte não é muito... Então, às vezes você está no serviço, no meu caso de serviço, que tem gente no meu serviço que não fala nada de inglês. Então, eu tenho que conversar com eles em alemão o tempo todo. E aí, às vezes, eu estou conversando com outras pessoas que não falam alemão em inglês o tempo todo. E aí, quando eu chego em casa, que eu vou falar em português, cara, sua cabeça tá desse tamanho. Você não tá só cansado fisicamente, você tá cansado mentalmente, porque você teve que desenrolar ali em outra língua, então... É uma das coisas que, né, ali, não vamos fugir para um glamour. Exatamente. Não é glamuroso. Essa parte, quem vive, não é glamuroso. É necessário, é legal, mas não é glamuroso. Não ser moda, mas ser busca por paz é muito verdade. Porque apesar disso tudo, só em eu não ter que entrar no ônibus e quase morrer toda vez que alguém fala alto, pra mim, vale a pena e compensa. Não, e se você veio, ou se você tá vindo, ou se você tá se planejando e tá ligando porque as pessoas estão falando em volta de você, entenda o seguinte, gente. Muita gente que às vezes quer fazer e não faz, vai te tacar pedra porque elas não têm coragem de fazer. Exato. Entendeu? Então, entenda que você não tá no hype, você não tá numa moda. Você tá fazendo isso se é porque realmente você quer, por você, por seus filhos, por seja lá. E outra coisa, se você fez e voltou atrás, resolveu voltar pro Brasil, entendeu que não era pra você, sei que lá, também não tem problema nenhum, gente. Exato. É aquilo que a gente sempre fala, é a realidade de cada um. De cada um. Eu mesmo, quantas vezes já pensei em voltar, gente. Todo mundo pensa na vida, sabe? E, tipo, várias vezes eu já pensei, cara, tipo, acho que eu quero voltar, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais... Sabe? Mas aí quando eu penso de novo, todo o sentimento lá, eu falo, não, ficar mais... A gente lê o jornal. Tem um meme que é tipo a pessoa sofrendo lá na cama, eu vou voltar pro Brasil. Aí se lembra de 2 caras numa moto, eu vou ficar aqui mesmo. Sabe? Mas é isso, é exatamente isso. Tem uma outra coisa que eu acho que até além da língua, pra mim, de carga emocional, e que eu só reparei isso não tem muito tempo, que muitas vezes no Brasil eu tava cansada e exausta, e aí eu ia e visitava a minha família e passava o final de semana com eles,
e parece que aquilo recarrega a sua energia, sabe? Meus amigos de longa data também estavam ali, então no final de semana que eu não ia visitar minha família, eu marcava alguma coisa com meus amigos. Emocionalmente falando, emocionalmente. e aí você sente isso também no seu físico, né? Porque é o que a Lu falou. O emocional ele tem que estar equilibrado ali com o nosso físico para ele estar bem. E aí você tem que ter outras formas também de fazer esse up, né? A gente tenta outras estratégias. Exatamente, a gente caminha muito mais, a gente liga para nossa família. Exato, entendeu? E psicólogo, né, gente? Ajuda. Vamos lá, que tá quase no final. Sim, o mundo está confuso, mas é justamente nesses períodos que surgem as brechas. Vistos flexíveis, novas cidadanias, acordo entre países e janelas legais aparecem nos momentos certos. Quem enxerga, age, enquanto a maioria só vê colapso. Uma dica é, você tem vontade de ir para algum país específico? Começa a seguir, por exemplo, a embaixada desse país no Instagram. Eles sempre postam quando aparece alguma coisa nova de visto, sabe? Começa a seguir gente que fala sobre visto no YouTube. Empresas que você tem noção no LinkedIn. No LinkedIn, exatamente. Começa a seguir coisas relacionadas a esse país para você começar a aprender e saber as formas legais de você ir para lá. Você está informado de forma real. Porque vários países têm formas legais não tão difíceis. É o que a gente sempre fala. Exemplo é vir para a Alemanha sendo enfermeiro. Tu consegue no Brasil estudar alemão e receber por isso. Existem as agências que te pagam para estudar alemão e te trazem para cá já com emprego como enfermeiro. A gente tem um vídeo aqui. Você quer vir morar na Alemanha, segue a gente. Exatamente. Gente, as pessoas elas vêm de facilidade. Mesmo às vezes num canal que não vende nada, eles estão ganhando para te dizer que aquilo é muito bom, muito lindo, muito legal. Estão ganhando a sua atenção, estão trazendo você. Estão falando, ó, se a pessoa tá dizendo que é ruim, é porque ela não quer que você viva o que ela viveu. Não é assim. Não é. Nós Nada somos na vida indivíduos 100% diferentes. A Lu é uma pessoa, eu sou outra. Ela tem uma expectativa. Cada um sente diferente mesmo a gente sendo casado. Então, cara, não vai nessa de tudo é bom, tudo é legal e comigo eu cheguei aqui e em uma semana deu certo, vai dar com você também. Você não sabe o background dessa pessoa. Então, presta muita atenção nisso. Então, acabando aqui, quando tudo funciona, até a mente desacelera. Previsibilidade também é cuidado. Essa questão de previsibilidade, eu acho que é mais nessa questão de, tipo, você sabe, por exemplo, que o ônibus vai passar a tal hora. Cara, eu tinha pensado nesse exemplo. Você tinha pensado nesse? Nesse exemplo. Durante 3 anos, eu tinha que pegar um ônibus. Eu não sabia que horas ele ia passar. Ele podia demorar 5 minutos para passar, ele podia demorar 5 horas para passar. 5 horas é exagero, mas 1h30 de verdade. 2 horas? Ele podia demorar para 2 passar. horas. Você não sabia. Gente, eu já trabalhei em empresa de ônibus também. Eles podem te dar a previsibilidade, mas eles decidem não dar. Então, isso é uma coisa que estressa, porque, poxa, eu tenho que chegar às 8 no Rio. Eu tenho que sair de casa às 5 da manhã para eu ter certeza que às 8 eu vou estar lá. Porque pode ser que eu tenha que ficar 2 horas esperando o ônibus. Então, é bem complicado. Assim, a gente tá falando bem isso da nossa realidade morando na Alemanha. Pra você ter noção, eu sei o dia do meu pagamento do meu salário de janeiro do ano que vem, gente. Eu sei exatamente o dia que vai cair o meu salário. Então, você tem previsibilidade financeira, você tem previsibilidade de transporte, você tem previsibilidade de praticamente quase tudo. Ah, eles são mega organizados. Sim, são sim, isso é verdade. Às vezes é até chato isso, porque né, não tem nenhuma novidade ali. Mas... Às vezes é até demais. E uma coisa que me irrita sobre previsibilidade é que eu sou uma pessoa que gosta de ser espontânea. Não dá pra ser espontâneo na Alemanha. Se você quer ir num restaurante, tipo assim, passei na frente, acho que eu queria comer nesse restaurante hoje. Você não vai, querido. A chance, se for janta, a chance é quase nula. Porque almoço você talvez, vai chegar lá janta... cheio. Você tem que ligar pra marcar. E se você quiser hoje, tipo assim, hoje são 10 da manhã, eu quero de noite sair pra jantar, também já não dá mais. Eu tinha que ter marcado no máximo ontem. No máximo. Então, assim, pra mim, isso me irrita bastante, porque, tipo assim, eu decidi que quero comer pizza agora. Amanhã eu já não quero mais. Eu queria agora. Se não dá agora, amanhã já não dá mais. Já cansei de marcar. Isso sou eu. No meu caso, é bem ruim. Cara, foi muito engraçado que a gente foi marcar um churrasco com uns amigos alemães, eles abriram a agenda. Eles sempre e a agenda deles
toda completa. Eu fiquei olhando assim, gente, só tem coisas importantes na minha agenda. De resto, eles têm agenda de tudo, gente. Tem de mercado. É porque isso cansa a minha mente, porque parece que é tudo um compromisso muito... Tipo assim, é isso. Até ir no mercado parece que é tipo, nossa, porque se eu não fizer isso, eu vou morrer. E tipo, cara, é só ir no mercado, sabe? Eu posso ir a qualquer hora. Se não der pra ir hoje, eu vou amanhã, sabe? Finalmente, chegamos no último slide, gente. O maior atrativo citado por expatriados é a previsibilidade. Regras claras, serviços funcionais, rotina com custo-benefício justo. Isso, sim, é muito importante. Um custo-benefício justo. E serviços funcionais. Mas os serviços nem sempre são tão funcionais assim, não. E a questão das regras claras é meio complicado, tá? Porque às vezes, principalmente quando você vai morar no local e você não domina a língua, essas coisas todas, nem sempre as regras são claras para a nossa visão brasileira, que é aquele lance de cultura. Às vezes você chegar aqui, a regra tá super clara na mente do alemão, mas não tá super clara na mente do brasileiro, porque pra gente, às vezes, uma coisa é muito óbvia e simplesmente pra eles não é. Então, esse lance da regra é questão clara, de forma de pensar, né? E aí vale muito a diferente. pena você, às vezes, pedir ajuda em algumas coisas, ou procurar entender, talvez até mesmo com seu professor de alemão, perguntar, não sei o que, alguém que já tenha uma experiência, algum amigo, ou de inglês, ou alguma coisa, porque às vezes a regra não tá tão clara para nossa forma de pensar do Brasil. Isso aí. Não é perfeição, é estrutura. E quem vem de décadas de improviso sente isso como alívio emocional. Essa estabilidade permite algo raro por aqui: margem de manobra. Para planejar, para descansar, para ter intenção, não só reação. Isso é muito importante. Infelizmente, no Brasil, a gente viveu muito só na reação, porque não dava nem para ter intenção de nada. Por isso, cada vez mais famílias trocam o caos pela calma, não como fuga, mas como estratégia consciente. Então eu acho que esses são, essas são os nossos pareceres, baseados no que a gente vive. Espero que esteja te ajudando a também pensar um pouco sobre isso. Se você mora fora, se você não mora, coloca aqui o que você concorda e o que não concorda com a gente, né? Esse vídeo não é para ser tendencioso, gente. Trocar a paz pela calma não quer dizer vem morar na Alemanha ou saia do Brasil. Às vezes é deixar de morar numa grande cidade e morar numa cidade interior. Deixar de trabalhar numa empresa que você tá vendo, sabe, que a parada não tá legal para você, que você tá indo para uma depressão, que você tá caminhando numa parada e ir para uma outra área que você sempre sonhou e se apaixonou em fazer e aí lutar por isso. O nosso vídeo, obviamente, a maior parte dele fala de você sair do Brasil, porque é a nossa realidade. Não, e a temática do... E a temática da matéria que a gente leu. Mas não se restringe a isso. Eu acho que todo o contexto aqui é de você ter uma saúde emocional, familiar, financeira, entendeu? Tudo isso englobado. É óbvio que morando aqui fora, você consegue isso realmente de uma forma mais estruturada. Mas isso não quer dizer que você não consiga isso também no Brasil. Exatamente. Talvez essa realidade que você está vivendo não é para ser vivida. Exatamente. Não se engane com uma aposentadoria. Não se engane com um plano de daqui a 50 anos. E não se engane achando que todo serviço é assim. Não se contenta com uma coisa que está destruindo sua saúde mental, sabe? Isso que o Paulo falou é muito importante. Não é só sobre sair do Brasil. Você não precisa sair do Brasil. Se você acha que não é para você, você não precisa. Você não precisa aprender outra língua se isso não é o que você quer. Cada um tem a sua jornada. Cada um tem o que é da vida. Você nunca tá velho demais para mudar, nunca tá velho demais também para voltar, se você vê que não era aquilo. Então não tenha medo de mudar não, gente. Dá esse passo aí. E é isso, não é aquela coisa mais linda do mundo, como a gente falou, a gente mostrou pontos bons e pontos ruins. Não esquece de se inscrever, de comentar. Deixa aqui no comentário, Se você pensa em sair do Brasil, deixa aqui no comentário pra gente. Isso eu tenho curiosidade. Qual país você pensa em morar? Deixa no comentário que eu vou adorar responder e perguntar mais e tentar entender também, né, da sua história, por que você tem essa ligação com esse país. Eu sou sincero para vocês que a Alemanha nem de longe foi o país que eu já pensei na minha vida em morar um dia. Tipo, quando eu era muito novo, eu tinha pensado em morar no Japão. Não sei porquê, não me pergunte. Mas já tinha pensado. Mas, tipo, na Alemanha eu nunca tinha imaginado. Talvez eu tinha imaginado de nunca vir na Alemanha.
mas estou eu aqui morando já, né, há quase 5 anos na Alemanha e eu posso falar que eu gosto muito desse país. É isso, galera. Muito obrigado você que ficou até aqui, que você que assistiu o vídeo, né? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso aí. Muito obrigada. Eu espero que a gente apareça mais por aqui. É. Vamos ver aí. Aquela mensagem do começo do vídeo é real. Se você não fez isso, vai lá, segue a gente e aperta o sininho, que vai vir mais e vídeo. uma coisa aqui, hoje é feriado da reunificação da Alemanha. Todo mundo já deve ter estudado na escola sobre a queda do Muro de Berlim. E aí hoje eu tava até assim, mas porque tá fazendo 35 anos, hoje tá fazendo 35 anos da reunificação do país. Se você não sabe dessa história, vai lá estudar um pouquinho. É bom saber de história. E eu fiquei, mas o Muro de Berlim não caiu em 89, estão fazendo essa conta errada. Então, o Muro de Berlim caiu em setembro de 89, mas a Alemanha só foi realmente reunificada oficialmente um ano depois, que foi no dia 3 de outubro. Então, por isso, uhul! Temos aí mais um feriadinho, graças a Deus. Muito obrigada a todos que trabalharam por isso. E por isso que a gente pode morar aqui, olha aí, que legal. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui do videozinho que a embaixada fez no Instagram deles, falando sobre a reunificação da Alemanha. É bem interessante. O link é bem legal. Tchauzinho. Tchussi. Até a próxima. O que eu falei em alemão? Tá tudo bem.